Ainda não chegou a hora de tomar aquela cerveja, não. Mas o chá já está esquentando e a cerveja já está gelando. E eu acredito que hoje ou amanhã, antes de entrar no Brasil, eu já trago uma notícia boa para vocês. Hoje o Lula é capaz que nem dorme. Motivo? Seu melhor amigo, o senhor Maduro, o homem bom, acabou de ser atacado na Venezuela pelo Donald Trump. Pois é, o Donald Trump provou para todo mundo que estava achando que a laranja amarelou. Parece que o Donald Trump resolveu agir, né? Então eu vou trazer cenas aqui do primeiro bombardeio dos Estados Unidos à Venezuela, o povo correndo, fugindo, né? E até agora, pelo menos no momento que eu estou gravando esse editorial agora, são 6 horas da manhã, 6h10, tá? Ninguém se manifestou. Então, vão para cima que eu quero mostrar tudo isso aqui para vocês, o que está acontecendo. El Madurito pode estar chegando ao fim, né? E é para aplaudir de pé, né? Com toda certeza. Então, para você que chegou agora, ainda não é inscrito, eu acho que hoje é dia 3. Sim, hoje é dia 3. Este é o nosso primeiro editorial do dia. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra e um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo, mais informações. Desculpem a iluminação, que hoje não está tão boa aqui do quarto de hotel, né? Mas vamos trazer informação. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E vamos de café. Na verdade é um chá ruim aqui, mas vamos de informação aqui. E sim, Maduro pode estar próximo ao seu fim. Ontem ele deu ar de normalidade, tentou passar, né, que estava tudo bonito, lindo, maravilhoso, que não teme o Donald Trump, que está negociando com o Donald Trump e que nada há de acontecer com, né, os filhos de Bolívar, né, os venezuelanos, ou melhor, os venezuelanos não. Essa raça, essa corja que tomou conta do poder na Venezuela e que tanto assola o povo venezuelano. Minha solidariedade ao povo venezuelano que é vítima disso. E, sabe, a gente está vendo os erros que se passaram com a Venezuela e a gente está vendo a gente indo nesse caminho também. Então, sim, nós temos que comemorar, né, o que está acontecendo na Venezuela. A libertação da Venezuela pode mudar a rota de colisão que nós estamos hoje. O Maduro deu uma entrevista ontem enquanto dirigia um carro e contava detalhes da ligação de Trump. O ditador venezuelano falou com o jornalista espanhol Ignacio Ramonet. Durante a entrevista ele falou que estava tudo tranquilo, que ele conversou com o Trump, que foi uma ligação respeitosa, que todo mundo se respeitou e que está tudo bem, está tudo tranquilo, que o povo venezuelano não precisa se preocupar, que não haverá ataque americano, que isso é só uma pressão norte-americana, mas que nada vai acontecer. Ele disse, inclusive, que a Venezuela está pronta para negociar um acordo com os Estados Unidos. Só que o acordo do Maduro era permanecer com os mesmos ditadores no poder. Ele se afastava, deixava ali, durante um tempo, a vice-presidente dele, que é um poste, um pau-mandado dele, tomando conta da Venezuela. Depois, né, ou ele voltava para o poder, ou teriam novas eleições. Mas novas eleições com a mesma corja que está no poder, não resolveria nada. O ditador afirmou que pode iniciar discussões para combate ao narcotráfico, desde que haja racionalidade e diplomacia dos Estados Unidos. Então, o Donald Trump resolveu começar com diplomacia. Depois da diplomacia do Trump, do laranja, blindados foram reportados protegendo o palácio do governo da Venezuela, porque realmente, né, o Palácio Miraflores, porque realmente o Donald Trump começou a atuar. Veículos militares avistados patrulhando as ruas próximos ao Palácio de Miraflores, que é a sede do poder do regime de Nicolás Maduro, com helicópteros Chinook avistados sobre Caracas. A suspeita de que os Estados Unidos possam estar tentando neutralizar os membros do topo do regime. Olha, a informação que a gente tem até agora é que membros do Mossad estão em apoio, né, ao governo norte-americano para neutralizar os
ditadores venezuelanos. E os membros do Mossad é aquela turma que perseguiu a turma do Irã lá, que tacou um míssil, né, intercontinental que caiu bem no quarto de um dos ditadores iranianos. Então, não sei se o Maduro está preocupado, mas deveria estar. Não tenha dúvidas que deveria estar tremendo de preocupação numa hora dessa, pode ter certeza. E aí, enfim, né, veja aqui os tanques, os blindados passando na rua, né? Mas você sabe por que esse alerta, o motivo desse alerta, o que está acontecendo? Sabe não? Calma que eu te conto agora. Matéria do El Mundo Oficial. Helicópteros americanos sobrevoam Caracas em meio a explosões e fumaças. Eu vou trazer várias cenas que eu fui separando aqui para vocês, mas começou, tá? Começou o bombardeio americano dentro de Caracas. Os helicópteros sobrevoaram Caracas ali, não teve contra-ataque venezuelano, é um sinal de que o Maduro ou estava muito despreparado ou está com muito medo de retrucar, né, de gritar 6 ali, né, contra o Donald Trump e tomar um 9 na cara. Dá uma olhada, helicópteros americanos sobrevoam Caracas em meio a explosões e fumaças. Sim, sobrevoaram e não teve contra-ataque de Caracas. Hoje no mundo militar, né, postou uma série de imagens, né, então vejam como está Caracas, as informações que temos até agora, que é muito recente, aconteceu agora de madrugada, tá? E eu estou gravando esse vídeo às 6 horas da manhã para vocês. Então aconteceu agora de madrugada, é muito recente, e as informações que se tem até agora foi um aeroporto de Caracas, que foi o primeiro alvo, né, para deixar Caracas incomunicável. Então foi o primeiro alvo, o aeroporto de Caracas, que foi atacado pelos Estados Unidos. Pois é, começou, tá? Vocês não sabem o quanto eu estou ansioso para anunciar para vocês que o Maduro caiu. Muito ansioso. Mas vamos lá, dando continuidade aqui, a gente tem mais algumas cenas do que aconteceu, né? Parece até um pôr do sol, todo bonitão, mas não é não. São ataques americanos a Caracas, na Venezuela. ¡Uy! ¡Nos están invadiendo! ¡Nos están invadiendo! Están bombardeando, mamacuevo. Están bombardeando la base, mamacuevo. ¡Jesús, vámonos! ¡Cállala! Pois é, você viu ali alguém gritando, ó, estão bombardeando a base. Então, é um aeroporto que, segundo informações dos Estados Unidos, ele era utilizado como base militar pelo exército de Caracas também, tá? Mas você viu aqui que tinha ali muitos civis ali próximos, né? Mas dentro do aeroporto não tinha. Ó, Venezuela News. Veja como helicópteros americanos bombardearam um complexo militar venezuelano em Fuerte Tiuna, em Caracas, tá? Pois é. Essas são as cenas que a gente tem ali do ataque, né? O portal da Globo também, o G1, também tratou, né, do tema. Escreveu: explosões são vistas em Caracas, capitais da Venezuela. Então a Globo até então não sabia quais eram
os motivos da explosão, se era realmente um ataque militar, depois se confirmou, né, que foi um ataque norte-americano. Amor. Ay, no. Mira eso. Mira eso. Pois é. Cenas, né, publicadas pelos venezuelanos, né? Ó, o ABC Dias, que é um perfil latino-hablante, que trouxe trechos também das explosões. Então eu vou colocar o que a gente foi recolhendo da internet para trazer aqui para vocês, recolhendo os portais de notícias que eu sigo, né? Alguns aqui do Paraguai, outros do Uruguai e alguns até venezuelanos também. Ó. Fortes explosões sacodem Caracas e aparecem aviões voando a baixa altura em meio às tensões com os Estados Unidos. Oito helicópteros. Mamá huevo, qué locura. Moscaí. Mira esa mierda, explotaron ya toda esa mierda porque el clima está explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, mamá huevo. Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esa mierda. Pois é, essa aqui foi uma cena mais completa, né? Você viu que ele contou os helicópteros, eram 8 helicópteros. Você vê a surpresa, né, dos cidadãos venezuelanos com o ataque americano, ou seja, Maduro fez de tudo para tentar amenizar, tentando passar através da TV estatal que os americanos estavam com medo da soberania venezuelana, que isso jamais aconteceria, e era a aposta do Maduro. O Maduro justamente apostou que nada disso ia acontecer, que não teria qualquer ação norte-americana contra os venezuelanos. E foi um ledo engano, né? Então, Donald Trump mostrou que realmente estava disposto. Provavelmente, hoje nós teremos muitos e muitos jornais, né, repercutindo essa ação aqui. Teremos mais informações a partir do segundo editorial, é provável, né? A ABC também colocou aqui, ó, seguem as explosões em vários pontos de Caracas, Venezuela, várias cercas, vários próximos da base aérea La Carlota, né, que é esse aeroporto militar. Mas não foi só no aeroporto, na região ali teve vários ataques, né? E aqui mais uma cena que você vê que foi um ataque coordenado. Pois é, né? Hoje Caracas amanheceu sobre fogo, né? Ó, mais uma matéria aqui, ó, da Venezuela News aqui, só para vocês estarem antenados, né? E depois a gente vai tentar trazer mais informações. Isso aqui são as pessoas fugindo de Caracas, né? Então são as pessoas indo para cidades vizinhas, cidades do interior, fugindo de Caracas, fugindo da guerra, né? Não estão dispostos a lutar e perder a vida pelo Maduro, né? Então ninguém mais está disposto
a lutar ou perder a vida pelo Maduro aqui. E assim, a minha opinião sincera é que o Maduro, depois dessa, covarde, todo ditador é covarde, só é corajoso enquanto se sente como poderoso, enquanto sente que ninguém vai confrontá-lo. Quando chega ali, né, alguém mais forte ou mais poderoso, ele corre. Então, a minha opinião sincera é que Maduro nem em Caracas deve estar mais, tá? E nem na Venezuela eu acredito que o Maduro esteja mais. Vamos lá, vamos falar do caso Felipe Martins também, pessoal. Ontem, né, então eu acabei indo de viagem, eu saí de Assunção, que eu fiquei alguns meses em Assunção, saí de Assunção e agora regresso ao Brasil, né? Então estou voltando para o Brasil e aí foi uma viagem um pouco longa ontem, então eu acabei não conseguindo postar sobre o caso Felipe Martins, mas a gente vai debater isso aqui, ó. Felipe Martins, preso por usar as redes sociais, o que é um absurdo, né? Então, ontem, do nada, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão conduzindo o Felipe Martins agora da prisão domiciliar que ele estava para prisão preventiva. Uma aberração. Começa com uma decisão do Alexandre de Moraes determinando a prisão domiciliar do Felipe Martins devido à tentativa de fuga do Silvinei, o que abusa totalmente do escrutínio do direito, né? Não existe a prisão por ação de terceiros, é uma aberração sem precedentes. A forma que o Alexandre de Moraes vem conduzindo o direito no Brasil é aberrante, é assustadora, isso é fato, tá? Assusta a forma que o Brasil vem sendo conivente com isso. E aí, mesmo depois de ter dado a prisão domiciliar, foi denunciado que o Felipe Martins teria usado as suas redes sociais e por causa disso o Alexandre de Moraes mandou o Felipe Martins para a cadeia. Há uma tara sem precedentes por esse Felipe Martins, né? Chegando ao ponto até a Globo bater no Alexandre de Moraes para defender o Felipe Martins. Vamos começar ouvindo o André Marsiglia, que é constitucionalista. Olha o que ele falou aqui. Boa noite. Doutor, eu queria começar perguntando, juridicamente, acessar uma rede social para fins de pesquisa ou meramente para passar o tempo, por exemplo, é motivo para tirar de uma prisão domiciliar e colocar numa preventiva? Pois é. Olha, em primeiro lugar, né, a gente precisa pensar o seguinte, a defesa tem alegado que nem foi ele que acessou. Então, começa por aí. Se foi o advogado, como a defesa fez constar que acessou, ou a defesa, enfim, os advogados que fizeram esse acesso, ele não pode ser punido em razão da atitude de terceiros. Aliás, isso tem sido comum no ministro Moraes, nas decisões dele. No caso, inclusive, do Silvinei, que estava sendo tratado agora, mas também da esposa do Ramagem, até do Eustáquio, a sua filha também foi punida, Zambelli, as redes sociais dos parentes dela foram bloqueados, até o caso da Starlink, quando o X foi suspenso, a própria Starlink foi punida em razão das dívidas do próprio X. A gente não pode, a nossa Constituição, ela proíbe que terceiros sejam punidos em razão da atitude daquele que está sendo investigado ou processado. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Depois, se houve o acesso por parte dele, nós precisamos distinguir o que é o acesso e o que é o uso. Porque, veja, ele não está proibido de ter informações. Ele está proibido de usar as redes sociais para se comunicar. Esse me parece ser um ponto que aparentemente é sutil, mas é decisivo na construção do raciocínio de uma decisão como a do Moraes. Por quê? Porque ele pode consultar jornais, ele pode consultar o Google, fazer pesquisas no Google, ele pode entrar numa biblioteca. Então, quer dizer, ele não está proibido de ter informações, ele está proibido de se comunicar, de se valer das redes sociais para finalidade comunicativa. E isso ele não fez. Em momento algum da decisão consta que houve essa intenção ou que ele usou as redes como um instrumento para se comunicar. Então, se ele usou apenas para acessar, para pesquisa, e ele não está proibido, e nem poderia estar proibido de se informar, me parece que há também esse erro conceitual na decisão do ministro Moraes, entre o que é uso e o que é acesso. Pois é, então assim, o simples acesso à rede social, né? E aí a própria defesa do Felipe Martins, que é o Jeffrey Chikini, né, falou que não houve
sequer acesso, que os advogados assumiram para si esse acesso, inclusive para encontrar provas, ou seja, mais uma prisão arbitrária que acontece aqui no Brasil. O Brasil se tornou, algo inóspito, ou seja, muitas pessoas falam sobre Brasil se tornar uma Venezuela. Do ponto de vista econômico, não estamos nem perto da Venezuela. Estamos muito acima da Venezuela ainda, porque a Venezuela tem 20 anos de destruição do chavismo. O Brasil já teria essa destruição da esquerda se não tivesse aparecido o Bolsonaro e quebrado esse ciclo do lulopetismo. Mas, do ponto de vista jurídico, moral, o Brasil está tão duro ou mais do que a própria Venezuela. O Felipe, então, nesse período, ou antes até da prisão domiciliar, ele acessava as redes sociais de forma passiva normalmente, né? Negativo. Felipe Martins nunca acessou as redes sociais. Eu quero esclarecer isso porque essa informação é uma informação inverídica que hoje amplamente circulou no Brasil. Eu quero corrigir isso daqui. Veja só, nós da defesa nunca confirmamos a utilização de rede social, para que fique bem claro. O que acontece é, nós deixamos bem claro ao ministro, Felipe Martins nunca utilizou a rede social desde a sua prisão. Desde que Felipe Martins ele foi preso, nós da sua defesa acautelamos suas redes sociais. Inclusive, foi através do acesso às redes sociais e e-mail de Felipe Martins que conseguimos prova suficiente à sua soltura. Foi dessa forma. E desde que Felipe Martins é solto, essa informação é muito importante que o Brasil saiba e que vocês prestem bem atenção. Quando Felipe Martins ele é solto, em agosto de 2024, a decisão é exatamente nos seguintes termos: tornozeleira eletrônica, proibição de sair da cidade e proibição de postagem nas redes sociais, sob pena de multa de R$20 mil. Felipe Martins nunca foi proibido de utilizar as redes sociais. Mesmo assim, não utilizou. A proibição, desde que foi solto em agosto de 2024, era de postar nas suas redes sociais e a pena não era prisão. A pena era multa de R$20 mil. Acontece que, há uma semana, quando o ministro, de ofício, sem pedido da PF, sem pedido da PGR, sem consultar a PGR, decretou a prisão domiciliar do Felipe Martins por culpa de terceiros, a prisão domiciliar do Felipe Martins decretada agora, dia 26 de dezembro de 2025, tem como fundamento a fuga de Silvanei e de Ramagem. Quando dessa nova decisão, há uma semana, o ministro vem e diz: proibição de utilizar as redes sociais. Nós temos há uma semana uma proibição de utilizar as redes sociais sob pena de prisão, que fique bem claro. Nós da defesa, então, na nossa manifestação a gente diz: Excelência, nós queremos saber quando que se deu esse alegado acesso à rede LinkedIn. Porque faz total diferença. Se esse acesso foi anterior ao dia 26 de dezembro, não era proibido o acesso. A proibição era postagem sob pena de multa. Então, nós primeiro queremos saber se é verdade que houve esse acesso. E se houve, quando foi? E se houve e foi depois do dia 26, há inclusive uma exceção, que é a defesa, no exercício da defesa, utilizar. Então, há muitos pontos aqui a serem analisados antes de uma decisão precipitada, precoce, como se deu. Mais uma decisão, que fique bem claro, que a PGR sequer foi consultada. Então veja como está banalizada a prisão sem motivo no nosso Brasil. Vejam que não houve pedido da PF, da PGR, e o PGR sequer foi consultado. Sequer sabemos se é verdadeira essa denúncia, se de fato houve um acesso, porque nós temos uma comunicação de um cidadão comum, um coronel aposentado da Força Aérea, que disse que apareceu para ele que Felipe acessou. Na nossa resposta a gente vem e diz: ué, prove que houve esse acesso, cadê a perícia nesse acesso? Era prudente que o LinkedIn fosse oficiado, antes de tudo,
para que informasse a veracidade ou não dessa comunicação que foi feita, para depois se discutir a necessidade ou não dessa medida gravosa e extremada, que é a prisão preventiva. Então é disso que se trata. Por que uma prisão ilegal? Primeiro, porque não houve pedido. Segundo, que nós não sabemos nem se procede o acesso à rede social. Então só queremos deixar bem claro aqui que o verbo utilizar é publicar, é se comunicar. Acessar nunca foi proibido. Faz uma semana que a proibição é de utilizar e não houve essa utilização. Felipe Martins e sua defesa não descumpriu as cautelares impostas. Que fique bem claro. Vamos lá. Chegou ao ponto da própria Rede Globo, né, o Demétrio saiu em defesa do Felipe Martins e criticou a decisão apresentada pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Então, primeiro, eu não vejo muito sentido na cautelar. E segundo, menos ainda, se ele não postou nada, se ele usou a rede social como um telefone. Eu não vejo o menor sentido, não tem risco de fuga, não tem nada que viole a ordem jurídica. Eu não vejo o menor sentido. Essas ações de Alexandre de Moraes só servem para manchar um processo que sem essas manchas, né, não poderia ser atacado. Isso é muito ruim, porque essas manchas permitem que se ataque um processo histórico no qual golpistas foram condenados. Não há a menor necessidade do juiz inventar um código penal próprio que acaba manchando a lisura do processo. Simples assim. Agora, teve um caso aqui que chamou a atenção, né, que foi, né, um militar que expôs o caso Felipe Martins. Dá uma olhada nisso aqui. Eu sei que talvez esse vídeo vai passar um pouquinho, mas olha só, e-mail de militar da FAB levou o Moraes a mandar prender Felipe Martins. Desde o dia 27 de dezembro ele cumpre prisão domiciliar e também precisava seguir essas regras, essas determinações do STF, que aí depende do perfil da pessoa. Então, assim, as pessoas que tinham porte de arma, tiveram porte de arma suspenso, foram proibidas de usar redes sociais, de se aproximar de outros investigados, e aí foi nessa questão das redes sociais que o Felipe Martins acabou metendo os pés pelas mãos, porque ele usou, segundo a decisão do ministro, ele teria usado o LinkedIn para pesquisar alguns perfis. E como que o ministro teve acesso a essa informação? Nós trouxemos na coluna um militar da FAB, né, um aviador. Ele já está aposentado, mas ele enviou um e-mail ao ministro Alexandre de Moraes comunicando que o Felipe Martins tinha acessado o perfil dele no LinkedIn. Nós sabemos que o LinkedIn ele acaba informando, né, as pessoas que visitam a sua página. Então esse coronel, esse aviador, ele enviou um print da página do LinkedIn com esse registro de visita, encaminhou ao ministro. O ministro deu 24 horas para a defesa se manifestar. A defesa apresentou ali alguns argumentos, mas o ministro decidiu que aquele argumento não era válido e que, de fato, ele estava descumprindo a medida imposta pela Justiça e decidiu ali expedir o mandado de prisão preventiva. Você deve ter falado ou ouvido. Os militares são a última barreira entre nós e o comunismo. Você está se sentindo um otário agora, não tá? De ver um general da FAB enviando um e-mail informando, olha, acessaram meu perfil aqui, manda prender o otário lá, né? Militar entregou Felipe Martins, exposta a identidade militar que entregou Felipe Martins. Alexandre de Moraes, não sei como é que ele faz, ele despacha remotamente, tá? Mesmo lá de Dubai, mandou prender o Felipe Martins, tá? Prisão preventiva decretada hoje ocorreu após ele
supostamente violar uma das medidas cautelares impostas por Moraes, a proibição de acessar redes sociais. Ele teria acessado o LinkedIn. Como é que o Moraes ficou sabendo? A gente se pergunta, né? Como é que o Moraes ficou sabendo? Bom, o próprio Moraes explicou na decisão, ele reproduziu a denúncia. Uma denúncia feita por um vamos dizer assim, um ex-assessor, né, do governo do próprio Bolsonaro. Quer dizer, um ex-colega do Felipe Martins ali, da gestão do Bolsonaro, que é esse homem que está aí, ó, no segundo plano. No primeiro está o Ricardo Vélez, que foi ministro da Educação do Jair Bolsonaro, logo aí no início, foi uma breve administração, uma breve gestão no MEC, criou muita confusão, acabou saindo. Pode baixar a matéria, abre a matéria aí. Esse sujeito aí que está atrás, né, esse com barba, é o Ricardo Wagner Roquette, tá? Ele é o denunciante do acesso do Felipe Martins ao LinkedIn, que foi o motivo da prisão. Num e-mail enviado ao gabinete do ministro, no último dia 28, ele, que é coronel aviador, disse que teve seu perfil visitado pelo de Martins. O acesso teria sido identificado por meio da ferramenta nativa Quem Viu Seu Perfil, que é oferecida pelo LinkedIn. Aí, abre aspas aqui, ele colocou no e-mail o seguinte: eu não possuo relação com o referido indivíduo e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Ressalto que não posso afirmar com certeza se o acesso foi realizado diretamente pelo titular do perfil exibido ou por terceiro, porém, registro que o LinkedIn apresentou o visitante com esse nome e perfil, motivo pelo qual comunico o fato para apuração institucional. Olha só. Isso aí se chama medo, desespero, pavor, tá? Você pode até criticá-lo, mas cá entre nós, o regime está atuando assim. Ele é um militar da gestão Bolsonaro. O que aconteceu? Ele falou, se isso vem à tona, o próximo a pegar 27 anos de cadeia sou eu. Então, vou denunciar o Felipe Martins. Pois é. É o sintoma do regime. Que prestativo. Na justificativa para o auto, o Roquette ressaltou que, abre aspas, referido indivíduo estaria submetido a restrições judiciais quanto ao uso, acesso de redes sociais, inclusive por interposta pessoa. Em razão disso, entendo que a ocorrência descrita pode indicar possível descumprimento de determinação judicial, o que justifica a comunicação imediata ao órgão competente. A gente está virando Cuba mesmo. No e-mail, o militar pediu também que sua identidade, aí ele se ferrou. Ele pediu, Márcio Coimbra, pediu para o Moraes para não revelar sua identidade. E o ministro reproduziu a denúncia inteira na íntegra. Olha ela aí, ó. O Roquette se deu mal, viu? Fez maldade e já levou a maldade junto aqui, ó. Ele reproduziu, o Moraes também não é fácil. O Moraes reproduziu a denúncia na íntegra aqui, ó, com todos os detalhes, e a gente, claro, copiou e colou aqui esse trecho da denúncia que está na decisão do Moraes. Então tá aí, ó. Pois é. Então, tá aí, ó, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, né? Sobre o caso Felipe Martins, né? Sobre a prisão do Felipe Martins. Tem muita informação chegando, pessoal. Então, assim, não dá para tratar de tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente precisava falar, né, desse caso aqui em que foi exposto o militar, mas, enfim, né? Próximo bloco a gente fala, já passou 33 minutos aqui. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Pessoal, estou deixando aqui na descrição aqui o contato da Imigra Mais, tá? Então, gente, o Brasil tá difícil mais. Então, para você que quer um plano B, tá? Uruguai ou Paraguai, entre em contato, tá? É importante que você entre em contato com a gente aqui para que possa entender, né, um pouco mais, fazer um plano. A Imigra Mais, ela não trabalha com imigração, ela trabalha com projetos de vida, né? Então, às vezes, se você tem um projeto de viver fora do Brasil, você precisa entender, você precisa de uma mão amiga para te ajudar para esse caminho, né, que você busca, que é ter um plano B. Então, não necessariamente você precisa disso, mas você precisa de um plano B. E aí é o papel da Imigra Mais. Ela te orienta, olha, mas como é que é o mercado lá? Eu preciso montar um negócio, eu preciso investir, como que funciona o mercado? A Imigra Mais
tá aí para te ajudar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Um abraço. Enfim, chegou o grande dia que eu vou tomar aquela cervejinha, tá? E é bem no dia que eu tô de viagem que eu não posso beber. Brincadeira, né? Mas à noite nós vamos comemorar. Sim, vamos comemorar. Enfim, chega informações até agora de que o Maduro foi capturado, foi preso pelo Donald Trump depois dos ataques que aconteceram à Venezuela. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Tá acontecendo, como a gente esperou, né? Demorou, mas chegou. Então, isso aí acende de novo, inclusive, a esperança para o povo brasileiro de que pode demorar, mas a solução chega. Vamos entender tudo isso, vamos falar sobre tudo que está acontecendo. Veja, Trump anunciou a captura de Nicolás Maduro após ataque contra a Venezuela. Matéria da Globo, da CNN, então todos os jornais falando sobre isso. Estou gravando o vídeo aqui, provavelmente a hora que esse vídeo está saindo, eu vou estar em trânsito ainda, né? Mas vou tentar estar trazendo mais informações, mais atualizações aqui para vocês nos editoriais aqui, tá bom? Vamos entender tudo que está acontecendo. Pessoal, preciso pedir para vocês se inscreverem, tá? Se vocês precisam receber informação, se vocês querem que os meus vídeos cheguem até vocês, para a gente manter essa unidade, se inscreve, clica aí e se inscreve, que eu vejo que o YouTube está dando um shadow ban aí, não está deixando o pessoal se inscrever, então dá uma força para a gente aí, tá bom? Vamos lá. Trump anuncia a captura de Nicolás Maduro após ataque contra a Venezuela. No primeiro editorial, coloquei várias cenas e a gente vai colocar aqui também, está chegando muita informação, muita coisa nova aqui e a gente está tentando deixar vocês atualizados aqui sobre tudo isso que está acontecendo em Caracas, na Venezuela, hoje, né? Então, assim, notícia maravilhosa chegando aí de que o ditador Nicolás Maduro está caindo. Agora você pensa como é que deve estar, a cabeça do Lula nessa hora, porque o principal aliado do Lula aqui na América do Sul é o Maduro, né? Então, na verdade, o Lula é o fiador da eleição do Maduro e agora o Maduro, segundo o Trump, está preso, né? Matéria da CNN aqui para vocês. Trump confirma ataque dos Estados Unidos à Venezuela e diz que Maduro foi capturado. O presidente americano disse que a ação militar foi realizada com sucesso e que o ditador venezuelano foi levado para fora do país. Segundo informações, né, ainda é conversa de bastidor, o Maduro estaria agora já em solo americano. Olha só, né, já em solo americano, foi levado pelo exército norte-americano para ser preso, né, como ditador, como traficante, líder do trem de Aragua, e vai responder lá nos Estados Unidos, né, podendo ter o mesmo destino aí, inclusive, do Saddam Hussein, né, pode ser levado à forca. O Trump confirmou o ataque à Venezuela e disse que o Maduro foi capturado. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o líder venezuelano foi retirado do país por via aérea, junto com a esposa. As explosões atingiram Caracas na madrugada desse sábado, tá? Tem muita coisa chegando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse sábado que as forças americanas realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro. A declaração foi feita numa rede social do próprio Donald Trump. Eu vou colocar aqui para você o que o Trump escreveu. Abre aspas. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado juntamente com sua esposa e retirado do país por via aérea. De acordo ainda com Donald Trump, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. O presidente não informou para onde o Maduro e a mulher foram levados. As informações que tem de bastidores, tá? Militares venezuelanos traíram o Maduro. Militares venezuelanos entregaram a localização do Maduro e deixaram vazar para a imprensa venezuelana que o Maduro foi levado para os Estados Unidos para ser julgado pelos seus crimes. O Trump afirmou ainda que mais detalhes sobre a operação serão apresentados durante uma coletiva de imprensa, que está marcada para daqui a pouco, às 13 horas do horário de Brasília. Então, o Donald Trump vai fazer essa coletiva de imprensa falando sobre a prisão
do Maduro. O Luiz Gonzalez é um periodista, né, um repórter venezuelano. Ele trouxe algumas informações logo depois do ataque que aconteceu na Venezuela. Tá? Então vamos acompanhar aqui, está em espanhol, mas está bem fácil de entender. Muy buenos días, sábado 3 de enero, ya son pasadas las 3 de la mañana hora Venezuela y efectivamente han habido detonaciones en distintas partes del país. E aqui ele confirma, né, que foi sábado de madrugada, mas que os ataques não foi só em Caracas, foram em distintas partes do país, ou seja, foi um ataque coordenado. Donald Trump tentou neutralizar as forças militares do Maduro e que o Maduro teria, né, sido capturado também. Paso primero a darles unas palabras de paciencia y los que estén dentro de Venezuela, por favor, quédense en sus casas. No rueden información que no sea verificada. La información que tengo hasta el momento es que la base aérea La Carlota en Caracas ha sido bombardeada. Fuerte. Aí ele informa, né, para os venezuelanos ficarem em casa. Teve, né, uma tentativa de fuga maciça da Venezuela, engarrafamentos, carros tentando fugir. E aí ele falou que até agora o que se sabe é que teve um ataque, né, dentro de Caracas a uma base aérea, mas que as pessoas têm que ter tranquilidade nessa hora. Fuerte Tiuna, distintos sectores también han sido bombardeados. Se han escuchado más de 8 detonaciones. En este momento se escucha el paso rasante de algunos aviones y helicópteros en la capital venezolana. Então, mais de 8 lugares foram atacados, tá? E nesse momento que ele está gravando o vídeo, você escutava helicópteros e voos rasantes de aviões, né, caças americanos passando sobre Caracas. El puerto de La Guaira, la información que me llega, o en la parte de la costa de La Guaira, en distintas zonas, han sido bombardeadas también. La base... Então, na costa de Guairo, né, distintas zonas também foram bombardeadas, muitos lugares sofreram os ataques americanos. La área de Barlovento y Guerote, que es en el estado Miranda, también ha sido atacada. Ou seja, outras regiões da Venezuela também. Informaciones que yo vaya obteniendo y se las vaya confirmando y corroborando, se las publicaré. Por ahora, paciencia y quédense en sus casas. Então, cada informação ele vai continuar. Eu estou seguindo o perfil dele aqui, inclusive, tentando saber mais informações para que a gente possa trazer essas informações aqui para vocês. Hoje, no mundo militar, está fazendo a cobertura completa também, né, dessa ação do Donald Trump contra a Venezuela, então está fazendo aqui também uma cobertura completa, né? As forças de segurança do regime de Nicolás Maduro estão se espalhando por Caracas e ainda não há nenhuma confirmação de desembarques aéreos americanos na região, mas com tantos Chinooks avistados sobre a capital venezuelana, algo deve ter feito, né? Ou seja, não teve a confirmação de que tropas americanas desceram em Caracas. Só que o próprio Donald Trump informou que o Maduro foi capturado. Então, sim, não tem como uma captura ter acontecido sem que tropas desembarcassem dentro da Venezuela. Não se trata de rendição. Até agora o que se tem de informação é que não foi rendição, foi traição e captura do Maduro. Ou seja, a guarda venezuelana foi responsável por entregar a cabeça do Maduro. Dá uma olhada aqui, né? Trechos aqui, cenas das ruas de Caracas, né? Da guarda bolivariana tentando proteger o palácio de Miraflores, que é onde o ditador Maduro, né, exerce ali o seu regime. Você viu que esse aqui é a guarda bolivariana e o cara tá gritando de cima da janela para eles: vai para sua casa, mano, vai para sua casa, vai proteger a sua família, vai ficar com a sua família, abandona o Maduro, né, de certa forma, vai para sua casa, vai proteger sua família. Para sua casa, né? Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família.
O Luiz Barsi também fez uma publicação aqui, ó. Venha ver os mísseis, meu Deus, gritam os moradores sobre ataque dos Estados Unidos na Venezuela. En el puerto, papá. ¿Dos barcos qué? En misil, mija. ¡Pum! Sí, míralo. Dios mío. En la... Ele grita aqui, ó. São mísseis, minha filha. Venha ver, meu Deus, meu Deus. Eso voy buscando, mira. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. Vete para acá, mamá. ¡Ay, gato! ¡Los misiles, cuidado! ¡Dios mío santo! ¡Los misiles! ¡Va, gato! ¡Tira, mira los misiles! Marico, ¿no viste los que están cayendo? La que son bucanas. Cayó en la casa de Bucuana uno, mira, y hay otro. ¡Ay, no! Mira, son otros. ¿Para dónde? Allá o para allá, no sé. ¡Ay! Mierda. Hoje, você pode ter certeza que grande parte da Venezuela vai estar comemorando, né? Se realmente se confirmar pelo Donald Trump, né? Então vamos tentar trazer todas essas informações. Se confirma a captura do Maduro nessa coletiva de imprensa do Donald Trump, então não tenham dúvidas, tá? Não tenham dúvidas que hoje é dia de comemoração. Aí o povo venezuelano nas ruas já gritando, né, na praia, foi acompanhar e gritando, ó, somos livres, cidadãos venezuelanos festejam o ataque dos Estados Unidos às bases militares venezuelanas. Marico. Então você vê que o povo já estava comemorando com música e estava nas ruas. Sabe a turminha do regime? Pois é, esse daqui é um propagandista, né? Periodista chavista argentino em pânico depois das explosões, né? Argentino, defensor do regime Maduro, entra em pânico depois que os Estados Unidos, né? Essa publicação é da UHN Plus, tá? O UHN Plus, que é um perfil, né? Que acompanha muito, né, as matérias que acontecem aqui na América Latina, né, em especial de hispanohablantes, né? O propagandista chavista Michelo publicou um vídeo visivelmente preocupado depois das explosões em Caracas, admitindo apagões, não sei o que e sobrevoos, enquanto dizia haver visto os ataques com seus próprios olhos, em uma mensagem desesperada. Chegou inclusive a recomendar aos venezuelanos desinstalar o WhatsApp, demonstrando o seu nervosismo e o colapso de comunicação dentro do aparato propagandístico do regime venezuelano, ou seja, apagar as mensagens, né, para que não sejam pegos pelos Estados Unidos, né? Pois é, eu quero que vocês se lasquem todos. Bueno, amigos, vi explosiones acá en la ciudad de Caracas en diferentes puntos. Es más, no se ve, pero está lleno de humo. Y hasta ahora nadie ha declarado nada, ni el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco el gobierno de Venezuela. Pero bueno, yo con mis propios ojos vi las explosiones, ¿no? Literalmente explotó en varios lugares y bueno, como les digo, se escuchaban ruidos de aviones. Grabé un par de tomas, pero se fue la luz en la mitad de Caracas. La señal es muy baja, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Les pido que estén pendientes a las redes sociales, a los medios de... Pois é, né? Preocupação total aqui. Vamos lá, né? Hoje no mundo militar também fez publicações, né, da Guarda Venezuelana protegendo o Palácio de Miraflores, né? Mal sabiam, ou não sabe-se se o Trump também está falando a verdade, que o Maduro já está capturado, né? Ay, papi, también chorreado. Los van a... Mierda, papá. Pois é, né? Mostra o desespero do
regime, né? E a gente vai continuar trazendo mais imagens para vocês que a gente conseguiu aqui, né, em perfis venezuelanos. Como foi dito, né, foram mais de 8 pontos atingidos dentro da Venezuela, né? Milhares de venezuelanos tentam deixar Caracas após o ataque surpresa. Pois é, né? Já começou o ano bem demais, né? Já começou o ano muito, muito bem, né? Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar aqui, ó, uma publicação do Thiago André. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, né? Dentro da política brasileira também. Enquanto chega mais informações, eu vou acompanhando aqui para a gente trazer todas as informações que a gente conseguir aqui em relação a Caracas para vocês, tá bom? Então, bora acompanhando tudo aqui. Bora para cima, venha acompanhar aqui a publicação, né, da Revista Oeste sobre a questão da participação do Flávio Bolsonaro na eleição em 2026, que já vem ganhando força. Não acha que se ele tivesse aceitado a derrota, nosso país estaria diferente hoje? Porque perdeu hoje, pode ganhar amanhã. Sim, mas assim, eu posso ter lado, você pode ter lado, o Léo pode ter uma preferência política. Quem não pode ter preferência política é o judiciário, né? E foi o que aconteceu na eleição. O Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele desequilibrou a disputa. Mas o senhor acha que ele o seu pai não tentou dar o golpe? Claro que não. Golpe como? Eu te explico aqui um monte de situações que aconteceram que era exatamente o contrário. Deixa eu falar só por que o negócio de golpe. Então assim, te dei um exemplo. Ele faz uma transição pacífica para outro governo. Ele nomeou o comandante do exército escolhido pelo Lula. Como é que alguém quer dar um golpe, bota o comandante da tropa inimiga para o governo dele ainda? Ele faz uma live dia 30 de dezembro, antes de ir para os Estados Unidos, falando pro pessoal, olha, tira isso da cabeça, não tem tudo ou nada, o mundo não vai acabar dia 1º de janeiro, né, quando o Lula ia tomar posse. Vamos continuar fazendo a nossa parte, não vamos nos igualar ao PT, a gente é contra a depredação de patrimônio público, fechar a rodovia. Ele fala. Como é que alguém que... E o golpe, a narrativa de golpe, ela é colocada como se ele tivesse com a intenção de criar um caos no Estado para depois fazer alguma espécie de intervenção, o Estado de sítio, o Estado de defesa. Ele não era mais presidente. Mas como é que o senhor explica o 8 de janeiro, então, quando Brasília foi deletada? Na minha cabeça, eu acho que foi alguns infiltrados do próprio governo Lula que fizeram isso. O Lula não trabalha domingo, né? Dia 8 de janeiro foi um domingo. Ele resolve pegar um avião do nada, de sábado para domingo, e vir aqui para Araraquara, em São Paulo, para ver como é que tinha sido os impactos de uma forte chuva que tinha acontecido 10 dias antes. Você vê, o Lula fala, quem é que facilitou a entrada das pessoas no Palácio Guanabara? Bom, quem tinha as chaves não era o Bolsonaro, quem tinha as chaves era o pessoal do governo Lula. O ministro dele, Zé Múcio, ministro da Defesa do Lula, falou que tinha familiares deles, familiares do ministro lá em Pernambuco, se não me engano, na porta de quartéis também, porque o processo eleitoral é que foi mal conduzido por Alexandre de Moraes. A revolta das pessoas foi com a forma como a eleição foi desequilibrada pela atuação do TSE. Quer dizer, são as coisas que você vai juntando as peças do quebra-cabeça e, na verdade, o Bolsonaro foi uma vítima e continua sendo a maior vítima de todo esse processo, porque golpe é uma coisa impossível de sentar de pé. Você acha que aquela senhorinha que estava com a Bíblia na mão, Léo, ia sentar na cadeira de presidente da República, ia começar a dar ordem e todo mundo aqui ia obedecer? Ou ia chegar a polícia, arrancá-la de lá e prender, como aconteceu? Então não é assim, é impossível que esse contexto que aconteceu resultasse em uma ruptura do Estado Democrático de Direito, mas
a forma como está sendo conduzido, um atropelo total, né, por parte, em especial, desse ministro do Supremo. O Brasil chegou nesse ponto onde o próprio judiciário está caindo em descrédito, que é muito ruim para a democracia. Pois é. O pior de tudo é tentar explicar isso para petista, né? Para esquerdista. Vamos lá. Ó, Cláudio Dantas faz uma publicação aqui. O que eu avisei para vocês? Eu fui muito claro quanto a isso. O caso Banco Master, o Jorgi protocolou o pedido de impeachment, de CPMI, do caso Banco Master. E eu falei que isso, teria travas, ou seja, seria barrado quando isso caísse no colo do Alcolumbre. Dá uma olhada nisso aqui. E Davi Alcolumbre, pela primeira vez na história, vai matar no peito e não vai querer instalar a CPMI. Eu tive aqui com o Cabo Gilberto, líder da oposição, falamos sobre isso, a gente tocou em alguns pontos aí importantes, mas eu queria ouvir de ti. Primeiro, ele me antecipou aqui ao vivo, já tinha atingido o número de assinaturas para a instalação da CPMI e disse que depois do recesso ela será instalada. Eu queria ouvir do senhor se realmente existe essa possibilidade, a expectativa para essa investigação parlamentar, porque o que não falta é tema para ser investigado nesse Brasil. Assim, nós já passamos do quórum suficiente, na verdade, o quórum é necessário para instalar a CPMI. São necessárias 198 assinaturas. 171 na Câmara e 27 no Senado. Hoje nós já temos 183 na Câmara, 30 no Senado. A minha intenção é termos um número recorde de assinaturas para, assim que voltarmos aos trabalhos no dia 1º de fevereiro, para protocolarmos e instalarmos essa CPMI. Me parece que a característica dessa investigação, ou dessa tentativa de investigação parlamentar, é que ela reúne apoio também da esquerda, né? Aliás, a esquerda está muito dividida em relação a essa história do Master. Tem gente que está batendo no Moraes, no contrato dele, batendo aí no Dias Toffoli, na forma como ele conduz isso, tem gente defendendo. Então é um momento, inclusive, de fragilidade da esquerda, que eu acho que deve ser muito bem aproveitado aí pela direita. Não, com certeza. E tem muito político, sobretudo do Centrão, que está envolvido com a sacanagem no Banco Master. Quando surgiu toda essa notícia do envolvimento da esposa do Alexandre de Moraes, que era uma advogada contratada pelo Banco Master. Na verdade, quando o Banco Master, quando o Daniel Vorcaro contratou a Viviane Barça de Moraes, ele não contratou ela, contratou Moraes. Mas a esquerda, de uma forma geral, não está assinando. Não há nenhuma assinatura do PT, não há nenhuma assinatura do PSOL. O que nós vimos aí, recentemente, é a Fernanda Melchiona. Tem uma idolatria enorme ao Alexandre de Moraes pelas atrocidades que ele vem fazendo com a direita. Ela está anunciando uma CPMI. Pessoal, vou tirar aqui, tá chegando nova informação aqui. A gente já sabia que isso aí ia estar com chororô, né? Essa turma aí da esquerda aí. Mas vamos lá. Eu vou atualizar aqui para vocês, tá? Que chegou informação nova e eu preciso trazer aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou atualizando. O padrinho, né, que é o general máximo, né, é o ministro da Defesa venezuelana, acaba de falar que vai declarar guerra. Tô aqui mandando o celular para cá, ó. São representantes do PT comemorando a declaração de guerra do padrinho, ó. Urgente pronunciamento oficial do ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Lopes, sobre os ataques dos Estados Unidos. Ou seja, vai ter guerra, segundo eles, né? Mesmo com o Maduro capturado, eles vão, né, contra-atacar. Eu não acompanhei o que ele falou, vamos acompanhar agora. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ele fala que o povo venezuelano foi alvo, né, do mais grave ataque do governo dos Estados Unidos. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Informam, né, que os ataques foram graves, foram em vários locais, e eles estão levantando informações e há feridos e mortos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia
ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas e del direito internacional. Então ele pede aqui que as organizações das Nações Unidas, né, condenem os Estados Unidos por causa dessas agressões. Até agora não falou em nada de guerra, como foi a publicação aqui da turma do PT, não. Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable... Pois é, nada de declarar guerra não, a informação aqui é equivocada, tá? Assim, a gente está acompanhando muitas coisas aqui, se eu for colocando para vocês aqui, eu vou ficar atualizando toda hora, tá? Mas olha só, tem uma outra informação chegada, ó. Wilson Vanilla, segundo o comunicado oficial da administração de Maduro, o ataque aéreo dos Estados Unidos, ele assegurou que quem roubar as riquezas naturais da pátria não poderia, né, ficar impune em relação aos filhos de Bolívar e que militares venezuelanos estão prontos para contra-atacar, tá? Então, tá aqui. Vou só trazendo as informações para vocês aqui, tá? Então, sem precisar estar atualizando o tempo inteiro para vocês aqui, né? Então, veio o Barsi também, confirma aqui também, né, a prisão do Maduro, né, a captura do Maduro. E aí tem aqui, ó, o Sérgio Novelli, né, um jornalista da Fox News, confirma, né, que realmente houve a prisão de Maduro essa manhã. The White House confirming, according to sources, that the United States is attacking Venezuela in a military operation in these... Os Estados Unidos confirmam agora, né, através da Casa Branca, os ataques militares e a operação dos Estados Unidos na Venezuela. Foi o que ele falou aqui, né? Então, assim, várias informações chegando para vocês aqui. Tem uma publicação que foi feita aqui do Ivan Kleber, né, confirmando aqui, o pessoal comemorando que o Maduro foi capturado. Essa eu vou ter que colocar na tela para vocês. Então, deveria ter aberto uma live, né? O problema é que, como eu estou em viagem, a gente não vai conseguir colocar tudo para vocês aqui. Eu não iria conseguir ir acompanhando ao vivo, né? Mas sim, é confirmado que o Maduro foi capturado, né? E eu tô rindo de orelha a orelha aqui também, porque eu não vou falar para vocês que eu tô triste, mas nem um cadiquinho não. Eu tô achando bom demais. Quero que o Maduro se lasca mesmo. Essa é que é a verdade, tá? Então, tô atualizando aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, o Ivan Kleber, até o Gomes aqui. Ó, tá aqui a publicação do Donald Trump e a confirmação de que o Maduro foi capturado. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com a esposa, capturado e levado para fora do país! Os Estados Unidos capturaram Maduro! Sim! Junto com a esposa! Vai pagar tudo que ele fez, Paulo! Porra. Puta merda, cara! Não acredito nisso, velho, que a gente tá dando essa notícia, mano. Meu! Maduro. Peço desculpas à audiência. Perdão. Eu não sei pedir desculpa. Ivan. Essa operação foi feita em conjunto com os Estados Unidos. A aplicação da lei detalhes a seguir. Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas da manhã em Mar-a-Lago. Obrigado por sua atenção. Claro, Maduro foi capturado, velho. Pois é, né? Eu comum desse sentimento também. Minha cerveja tá gelando. Vou chegar no Brasil. A hora que eu chegar, eu vou fazer uma live com vocês, pode ter certeza sobre isso aí. Então, ó, notícia boa chegando. 2026 já começou a trazer notícia maravilhosa para vocês aí, né, pessoal? E é isso, tá? Pessoal, vou encerrando aqui esse editorial. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente traz mais informações, ó.
Depois, daqui a pouquinho, vai ter a coletiva de imprensa do Donald Trump. Nós vamos fazer uma cobertura sobre essa coletiva de imprensa no nosso Chá da Tarde, às 4 horas da tarde. Combinado? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero que você tenha gostado desse editorial. Se gostou, não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela confiança aqui. Abraço. Fala, pessoal. A gente aqui outra vez está fazendo mais um editorial para vocês. Hoje ainda não chegou a hora de eu tomar minha cervejinha para comemorar. Não tô dirigindo agora, antes que alguém reclame aí, tá? Tô com o motorista aqui, tá? Minha esposa. Mas daqui a pouquinho, ou no mínimo um vídeo com a cervejinha vai ter. Hoje foi o dia mais épico, né? Melhor do que o dia da Lei Magnitsky, que todo brasileiro de direita comemorou, todo brasileiro começou a ter mais esperança. Muito melhor do que aquele dia foi hoje, né? A queda do Maduro. Se acabou. Mas agora a gente já sabe quem vai ficar no lugar do Maduro. A gente já sabe que o Donald Trump falou que os militares americanos poderiam ter matado o Maduro. Será que matou? O que aconteceu? Pois é, tem muita coisa pra gente falar nesse dia maravilhoso que a Venezuela ficou livre. E isso reacendeu a esperança dos brasileiros. Olha, será que o Lula está querendo ir para esse caminho? Acho que não, né? Pois é, então vai impactar em 2026. Tem gente falando aí que o Lula já vai recuar, já vai pular fora, nem vai concorrer em 2026 com medo de ser comparado ao Maduro, de se perpetuar no poder. Tem muita coisa boa para chegar nesse editorial. Então, tô gravando de dentro do carro. Se tiver um barulhozinho aí, um ruidinho aí, eu peço desculpas, mas é o jeitão que a gente tem de trazer conteúdo para vocês. Fechou? E só para lembrar, pessoal, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, pessoal. Vamos lá, bora bater nossa meta. Vai lá, se inscreve no canal aí. Bora bater os 2 milhões de seguidores, fechou? Vem comigo, vamos entender o que tá rolando, o que tá acontecendo. Ó, hoje mais cedo, depois que o Trump foi lá e chegou com os 2 pés na porta do Maduro, né? Teve a esquerdista Fernanda Torres lá, que falou que não era para entrar com o pé direito, né? Pois é, o Trump entrou, foi com os 2 pés no peito, não foi nem na porta do Maduro. O Nicolas fez até um vídeo falando sobre isso. Então, depois do Trump ter entrado com os 2 pés direto, né, na garganta do Maduro, veio o Lula e ficou todo preocupadinho. E aí correu para fazer uma reunião de emergência. Será que o Lula está preocupado com, sei lá, uma delação premiada do Maduro? Será que o Lula está preocupado com que o Maduro faça o mesmo caminho do Hugo Carvajal? Ou seja, o Maduro, se realmente for condenado dentro dos Estados Unidos, o cara pode pegar até pena de morte. E aí, prisão perpétua. O Hugo Carvajal, que era o chefe da BIM, né, do Hugo Chávez, ele fez uma delação premiada, citou alguns partidos aqui do Brasil de esquerda, perda total, citou um presidente aqui do Brasil, que eu não vou citar quem é, tá? Não vou citar quem é, que recebia dinheiro do narcotráfico. Agora, se o Diosdado Cabello, se o Hugo Carvajal já fez todo esse estardalhaço, imagina se o Maduro resolver entregar o Foro de São Paulo inteiro. Então, correram, tiveram uma reunião, aliados do Lula ficaram em desespero, e aí tá aí, Metrópolis para provar isso para vocês. Governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. A reunião de ministros e assessores de Lula após a captura de Maduro por Donald Trump aconteceu às 10 horas da manhã hoje. Logo depois, o Lula, né, quis pagar de machão, mostrar que ele está indignado, né? Ministros e assessores do governo Lula fizeram, né, uma reunião de emergência na manhã desse sábado para discutir a invasão da Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro. Uma coisa é certa, o desespero bateu. O Valdo Cruz fez a seguinte matéria: depois dessa reunião, o Lula quis pagar de machão, foi lá e fez uma nota, mas ficou com medinho de citar o Donald Trump. Não deveria. O Lula é um homem muito corajoso,
deveria ter xingado a mãe do Donald Trump, só pra gente ver o que acontecia, né? Então o Lula foi lá, fez uma nota, sem citar o Donald Trump, mas dizendo o seguinte: olha, eu condeno as ações contra a Venezuela, não citou o nome do Trump e nem do Maduro, mas só condenou ações violentas na Venezuela. Quis pagar de machão, mas com medinho, tá? O presidente Lula condenou a ação dos Estados Unidos na Venezuela, classificou-a de ultrapassar uma linha inaceitável, colocou-se à disposição para negociações, mas não cita em sua nota o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nem do venezuelano Nicolás Maduro. Gente, ele fez isso para agradar militantes. Essa gente nojenta da esquerda, povo asqueroso da esquerda, tá lá, todo mundo lá, né, contra o Donald Trump, dizendo que tem que defender a liberdade do povo venezuelano, a soberania do povo venezuelano, mas o povo venezuelano tá tudo comemorando, e os esquerdistas estão defendendo o Maduro. Então, essa esquerda brasileira é tosca, é nojenta. O Flávio Bolsonaro rebateu. Segundo a matéria da Veja aqui, o Lula vai ser delatado. O Flávio Bolsonaro citou o caso do Hugo Carvajal, que já tinha citado o nome do Lula também, que recebia dinheiro lá do Maduro, segundo o Hugo Carvajal. Lula será delatado, diz Flávio Bolsonaro, depois de Trump capturar Maduro. O senador afirmou ainda que a Venezuela enfrentou a concentração de poder, o enfraquecimento das instituições, a perseguição à imprensa e a repressão à oposição. Tudo que o Brasil enfrenta hoje. Citou que o que aconteceu com o Maduro pode acontecer com o seu melhor amigo, que é o Lula também, né? Agora, preste atenção o porquê que o Lula está desesperado. Matéria da CNN. Ataque à Venezuela tensionou todos os aliados do Lula, do Brasil e ao redor também, viu? O Petro está desesperado. O presidente condenou a operação de Trump, mas eles temem que essa ação na Venezuela tenha impacto em 2026. Vai ter. Há quem diga que o Lula vai colocar suas chuteirinhas já de molho, vai colocar as barbas de molho, vai sair fora, vai desistir e vai encarar o quê? A derrota ali antes mesmo de concorrer. Não vai concorrer para não encarar uma loucura dessa. Há quem diga que o acordo que foi firmado com o Trump e o Lula é que o Lula não chegue no mesmo lugar do Maduro. Se por um acaso o Lula resolver concorrer para vencer as eleições com aquele empurrãozinho de um certo tribunal, pois é, o próximo da história é o Lula. Olha, vocês têm que analisar o seguinte: tá tendo uma onda, né, de previsões da Faria Lima, de mídias de pesquisa, né, de redes de pesquisa, Datafolha, entre outros, dizendo que o Lula é favorito, o Lula tem a melhor reputação. Só que é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que o cenário global, ou melhor, o cenário local da América Latina não tá nada positivo pro Lula, mas nem um cadiquim positivo pro Lula. Ou seja, a direita tá limpando, tá fazendo uma quimioterapia e tá tirando a esquerda do poder. E todo mundo sabe que aqui no Brasil é questão de tempo. O povo brasileiro não tá com paciência, o mercado não tá com paciência, e sei não, viu? Tô contando, né, que o Lula não vai aguentar o tranco, não. Até a Daniela Lima, né, que é bem militante esquerda, falou, a ação na Venezuela reforça o receio de intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira. Gente, vocês entenderam o que aconteceu? Vocês conseguiram entender a dimensão, a proporção que aconteceu? Tem 2 países. Num desses países, não teve declaração de guerra, não teve nada disso. Logo depois do Réveillon, 2 dias depois, um presidente chegou, pegou, levou e falou: se ferrou. Diferente daquilo que a gente está acostumado de declarar guerra, vai começar uma guerra. Não, aqui um presidente entrou dentro do outro país,
pegou o outro presidente de calça curta, o exército ficou sem saber o que estava acontecendo. Cara, isso é história, entendeu? Isso é história, isso não se viu ainda na história brasileira, na história mundial, que um presidente vai lá e cata o outro. Teve uns esquerdistas, uns artistas esquerdistas aí, falando que o Trump sequestrou o Maduro. Sequestrou nada, foi o Maduro que sequestrou o povo venezuelano por anos e anos. Primeiro aquele vagabundo do Hugo Chávez, que ainda bem que morreu, que sequestrou o povo venezuelano, e agora esse vagabundo aí do Maduro. Sinceramente, tenho certeza que a maioria do povo de bem da América todinha, ou melhor, do mundo inteirinho, não tá querendo Maduro preso, não. Queria o Maduro igual o Saddam Hussein, né? Ou seja, despendurado pelo cadarço. Isso é a verdade. Então, assim, vai impactar demais. Nenhum aliado do Maduro, nenhum desses vagabundos do Foro de São Paulo vão querer pagar para ser Maduro de novo, tá? E o recado foi claro. Nessa, o Maduro ainda teve uma chance. Por quê? Porque o Trump quer ele para delatar. Porque se não servisse para delatar, meu filho, era 7 palmos abaixo da terra. O Trump falou, matéria da CNN, olha, se os militares americanos quisessem, teriam matado o Maduro, teriam mandado ele para vala há muito tempo. Então, a verdade é uma só. Só tá vivo porque serve para delatar. Porque o exemplo bom mesmo era igual do Saddam Hussein. Você sabe disso. Mas olha só o desespero da Daniela Lima aqui. Que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizem é que essa ação em solo latino-americano reforça a preocupação ou o temor de que haja uma intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos na eleição presidencial deste ano. Direta como? Há risco de ataque? Não é disso que se trata, mas de declaração de apoio a candidato A ou B. A direita latino-americana está de fato muito oriçada. De onde eu falo aqui agora, em Buenos Aires, houve manifestação favorável do presidente Javier Milei. Ele falou a rádios locais parabenizando a ação dos Estados Unidos. E claro, né, isso vai se espalhar nas redes sociais da nossa direita. Vem aí, portanto, já uma previsão de que a ação dos Estados Unidos na Venezuela vai ser pauta na eleição presidencial de 2026. Ainda, gente, uma preocupação muito evidente com a saia justíssima que essa ação na Venezuela coloca o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem mantido boa relação com Donald Trump, conseguiu reverter parte substantiva do tarifaço, findou ali durante as negociações também com a imposição. Tá barulhenta e ela é chata. Vamos entender o seguinte. Olha, o Trump deu o seguinte recado. Mas se ele for fazer intervenção, é só apoiar candidato A ou B, ele não vai interferir militarmente. Mentira! Ou não entende nada de política ou tá de sacanagem com a nossa cara. O que o Trump falou foi: ô Lula, se você não andar na cartilha certinha, eu vou lá e te puxo pelo dedinho. Entendeu? O recado foi: qualquer um que quiser pagar de Maduro aqui na América, aqui eu vou entrar e vou pegar e vou arrancar fora. E o próximo não vai ter que delatar mais ninguém, não. Vai pra vala. O recado foi dado. Vamos entender. E o desespero dessa turma aqui é real, tá? O desespero deles é real, tá? O que eles estão procurando? Eles estão procurando uma justificativa para quando perder a eleição. Não, mas teve interferência do Trump. Conversa fiada, conversa fiada. O que está acontecendo é que o Trump já mandou seu recado, tá? Já mandou seu recado e a turminha entendeu. Lula provavelmente não vai ser candidato em 2026. Agora, teve uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Por que pegou todo mundo de surpresa? Simples, simples e simples. O Trump, contrariando todo mundo, e ninguém esperava por essa, falou: não vou colocar a Maria Corina Machado como presidente dos Estados Unidos. Eu vou colocar, adivinha quem? A vice-presidente do Maduro, até que se façam novas eleições. E aí todo mundo ficou chocado, sem entender
por que a vice-presidente é que ia ser a candidata a presidente e não a Maria Corina. É simples. A vice-presidente teve acordo com o Donald Trump para ficar no lugar, mas com um recado claro: olha, eu vou tirar o Maduro, você fica no lugar, mas se você quiser dar uma de ditador igual o Maduro, eu te arranco pela orelhinha também, minha filha. Entendeu? Então o recado foi muito claro. Só que se o Trump vai lá e arranca o Maduro, arranca a vice e coloca uma dele, a Maria Corina Machado, ou outra, ia ficar feio. Ia ficar dando a impressão de que o Trump foi lá só para colocar uma aliada sua. Não. O Trump deixou a vice do Maduro. O Trump fez o impeachment que a gente tanto quer, mas é o modo laranja dele. Entenderam? Essa foi a jogada. Tô com um vídeo aqui do Trump anunciando, né? Trump disse que a vice-presidente do Maduro vai governar o país e não a Maria Corina Machado. Repórter, você disse que não iria apoiar a Machado para voltar ali agora no Fox and Friends. Você está preocupado com a vice-presidente? Como você vê a relação? Trump, ela acaba de tomar posse. Ela foi escolhida, como você sabe, pelo Maduro. Então o Marco está trabalhando diretamente nisso. Acabamos de conversar com ela e ela está essencialmente disposta a fazer o que achamos que é necessário para tornar... Escutou? Ela está disposta a fazer exatamente o que achamos necessário. Ou seja, o acordo foi feito, ninguém vai reclamar. Não, o Trump foi lá e arrancou a esquerda do poder à força. Não, ele só fez um impeachment no modo Trump de ser. Eu sei que você está pedindo um impeachment agora, né? Tenho certeza que você está pedindo um impeachment agora, né? Eu tenho certeza absoluta, né? Mas vamos lá, não para por aí não. Tem mais coisa pra gente falar. O Trump também falou que a Maria Corina Machado não tem apoio e nem respeito na Venezuela. Isso aí chocou um monte de gente, né? Ninguém apoia a Maria Corina da esquerda. A esquerda brasileira, a esquerda venezuelana não apoia a Maria Corina. Então, provavelmente todo mundo ia estar gritando machista, misógino. Não. O Trump falou do ponto de vista político. O Trump não mexeu em ninguém da política além da Maria Corina Machado. O Trump foi lá e dissolveu o parlamento? Não. O Trump foi lá simplesmente e mudou algum deputado, senador? Não. O Trump mexeu nos ministros? Não. O Trump mexeu no exército? Não. O Trump deixou o jogo ser jogado, meu filho. Simplesmente. Então, pessoal, presta atenção. A Maria Corina Machado, ela realmente não teria o apoio. O Donald Trump quer eleições limpas e justas. E ele sabe que o povo venezuelano vai escolher alguém. Vem cá, é melhor a Maria Corina Machado entrar porque o Trump pôs lá dentro ou porque o povo venezuelano foi lá e votou e escolheu ela democraticamente, sem ninguém da esquerda poder reclamar? Quer dizer, reclamar eles vão, né? Eles são lambões, né? Eles vão falar que, olha, foi um golpe, né? Tudo pra eles é golpe, né? Eles dão golpe o tempo inteiro, mas tudo pra eles é golpe, né? Então vão falar, foi um golpe, não é? Pois é, mas o Trump foi genial. Você pode falar o que for, ele foi estratégico, foi tudo estratégico. Na verdade, foi nem o Trump, né? Vamos ser sinceros. Foi o Marco Rubio. Todo mundo sabe que foi o Marco Rubio, que é o secretário do Trump, que fez isso, né? Mas como eu disse, o Trump deixou o recado muito claro. Falou pro Lula, falou pro Petro da Colômbia. Eu acho que tem uma fila, viu? E nessa fila, o primeiro da fila é o Petro da Colômbia. O segundo, eu não posso falar, mas você sabe de quem eu tô falando. Você sabe. E aí o Trump falou o seguinte, olha, o Trump afirma que o exército americano poderia ter matado o Maduro. Ele deixou muito claro, olha, se eu quisesse eu entrava lá, matava o Maduro e ia embora. E não tinha mudado nada, ainda tomava café da manhã em casa ainda, entendeu? Então, resumindo, mostrou que essa turma do Foro de São Paulo é fraca, fraquinha. Mas o recado foi dado. Quem querer pagar de Maduro, no próximo, não volta para casa, entendeu? Não volta para casa. É simples assim.
tá? É simples assim. Vamos lá, matéria da CNN. O presidente Donald Trump afirmou nesse sábado que as Forças Armadas dos Estados Unidos poderiam ter matado o ditador Nicolás Maduro durante a operação noturna na Venezuela. As pessoas estavam se perguntando se íamos pegá-los de surpresa. De certa forma, ficaram surpresas, mas estavam esperando por algo. Houve muita resistência, houve muitos tiros, disse Trump a repórteres em uma coletiva de imprensa em sua propriedade. E olha só que loucura aqui. Poderia ter acontecido, disse o Donald Trump. O presidente Donald Trump afirmou nesse sábado que as Forças Armadas dos Estados Unidos poderiam ter matado, né? Que repetiu, né? E aí, o que aconteceu de interessante é que o Trump falou o seguinte, olha, aconteceu, eu acompanhei tudo ao vivo, aconteceu a ação norte-americana, a gente poderia ter matado o Maduro lá dentro, né? A gente poderia ter feito uma ação ainda mais contundente, só que a gente queria agir de surpresa, e para agir de surpresa, a estratégia foi tão boa que eles não avisaram o parlamento americano. E aí já tem gente da esquerda, lá dos Estados Unidos, querendo tomar ações contra o Donald Trump. Mas por que disso, né? O parlamento americano, por que ele não avisou? Ele falou simples, o parlamento americano tende a não ficar calado. Se eu tivesse avisado o parlamento americano, tá cheio de esquerdista ainda, eles teriam avisado o Maduro antes. Então, para não ter esse tipo de problema, para a coisa fluir bem, funcionar bem, eu não avisei o Congresso americano e já fui e fiz, né? E tomei a ação. E enquanto isso, enquanto a esquerda americana, a esquerda brasileira, a esquerda mundial está reclamando da queda do Maduro, olha a tristeza dos venezuelanos. Gente libre, agarraron a Maduro, se fueron ya, qué felicidad, Dios, gracias. Voy a ir para Los Roques, voy a ir para Margarita, voy a ir para mi tierra bella, Dios mío, Venezuela, coño. Te amo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gente, ay, Dios mío, no sé ni cómo explicarle ni qué decirle, pero el régimen de Maduro se fue, tío Donald Trump. Gracias, tío. Viva Venezuela, coño, viva Venezuela, hermano. Tá tristinho o menino, né? Graças a ti, viva Venezuela, Venezuela livre. Tá triste nada, tá feliz. Agora vem cá, se fosse aqui no Brasil, você tava correndo igual ele? Acho que tava, hein? Te peguei no flagra, tá? Mas vamos lá, presta atenção. Dá uma olhada aqui, ó. Globo News afirma que a Venezuela tá cheia de gente comemorando nas ruas, tá? Então, o pessoal tá comemorando nas ruas, tanto da Venezuela quanto dos países que estão lotados, né, de pessoas que fugiram da narcoditadura do Maduro. Narcoditadura essa que vem do Foro de São Paulo, do esquerdismo, desse povo socialista aí. Venezuelanos no exterior celebram a captura de Maduro por parte do governo Trump. Tá todo mundo feliz com o Trump, entendam. Madrid, na Espanha. Santiago do Chile. Flórida, nos Estados Unidos. Esse governo já caiu. Eu sei que você queria falar isso, hein? Pois é. Ou seja, todo mundo comemorando. Não adianta vir com chorumelas dizendo que não foi uma boa ação do Donald Trump,
porque um país inteiro está comemorando agora sua liberdade. E não vem com esse papinho de soberania não, que esse papinho não convence. Imagina, um cara, um pai de família, né, que foi escolhido pela esposa para ser o pai da família, ele abusa das filhas, bate nos filhos, bate na esposa, e aí o vizinho não pode entrar lá para dar um couro nesse vagabundo, porque tem soberania da casa dele. Não vem nessa não. Trump tá com o dedinho para cima, não concordo com a esquerda brasileira. O Trump fez um favor pro mundo, pra América e pro mundo, dando um recado: ditadores, próximo caminho vai ser o cemitério, não vai ser cadeia não. O Ivan Kleber colocou aqui, uma fonte da CIA dentro do governo venezuelano monitorou a localização de Nicolás Maduro nos dias e momentos que antecederam uma captura pelas forças especiais americanas. Alguém está 50 milhões de dólares mais ricos. O que é? Muito próximo. Alguém muito próximo entregou o Maduro. A Franciele tá dando informação aqui, Alguém muito próximo ficou 50 milhões mais rico, né? Alguém foi lá e entregou o Maduro no lugarzinho exato que ele estava naquela hora exata. Vem cá, será que aqui no Brasil ninguém ia entregar o Lula? Mas ia. Mas pode ter certeza que ia sim entregar o Lula. E aí, falando sobre venezuelanos, né, comemorando a queda do Maduro, pois é, até venezuelano que está aqui no Brasil também, né, foi comemorar. Um influencer venezuelano que vive aqui no Brasil choca com o desabafo sobre Maduro. Ai, que notícia boa, gente. Nossa, eu acordei com a melhor notícia que eu poderia ter recebido agora, tipo início de ano, gente. Mas é isso aí, o governo do ditador Nicolás Maduro caiu por terra, gente. Graças a Deus ele já tá bem longe lá na... Então, é isso, eu tô muito feliz. Eu acho que não sou eu, como milhões de venezuelanos que estão fora e também que se mantêm lá em Venezuela. Estamos esperando faz muitos anos por isso, mais de 20 anos. E aconteceu, vocês não têm noção de verdade de quanto eu estou feliz a ter acordado com essa notícia, sabe? E como falo, não sou eu, como muitos dos venezuelanos estamos agora em comemoração por tudo isso. E dando continuidade, vocês têm me perguntado se a gente está de acordo com o que está acontecendo e tipo a intervenção que teve por conta dos Estados Unidos. E galera, sim, entendeu? A gente está muito assim apreensivo porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A gente não quer que passe por uma situação mais agravante tudo isso, mas sabe, eu acho que nós venezuelanos que estamos fora e quem está dentro só sabe quem viveu, entendeu? Todo esse sofrimento. E nossa, para vocês entenderem a situação entre Venezuela e os Estados Unidos e tudo mais, tudo também tem sido por conta do narco-governo, vamos falar assim, entendeu? Tudo isso terminou explodindo por conta das mobilizações de droga que estava tendo no país para os Estados Unidos. Pois é, né? Não adianta, tá? Até quem é de esquerda, mas quem é sensato da Venezuela, gostou, né, do que aconteceu. E aí, para encerrar, Venezuela fecha a fronteira com o Brasil, dizem fontes, né? Então a Venezuela fechou a fronteira para que nenhum brasileiro passe para lá e para que nenhum venezuelano continue passando para cá, ou seja, encerrou por conta própria, por vontade própria, né, as fronteiras. Foi uma decisão, né, do lado da Venezuela de fechar a fronteira com o Brasil. O diretor-geral da Polícia Federal aqui do Brasil, né, André Rodrigues, disse que o lado brasileiro continua normal, não teve uma iniciativa do lado brasileiro de fechar a fronteira, mas houve
essa determinação por parte do lado da Venezuela. E o que a gente pode obter também de informação? Segundo o próprio diretor-geral da PF, os adidos da Polícia Federal, né, os delegados da Polícia Federal que são designados para postos no exterior, no caso da Venezuela, estão já na Embaixada do Brasil em Caracas para prestar informações ali, colhendo informações para prestar à Embaixada Brasileira e também para antever movimentos. Foi isso que disse o diretor-geral da PF, à CNN, em uma mensagem aqui que foi enviada, e segundo ele também, por hora, todos estão em segurança, né? Isso tudo, obviamente, por conta desse anúncio, né, de Donald Trump de ter feito uma operação militar, um ataque militar de grande escala na Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa e levando-os para fora do território venezuelano. Ainda não se tem notícia do paradeiro, né, de onde eles estão, mas... Olha, notícia do paradeiro dele não se tem ainda, né? Ao certo, a certo, não. Até onde a gente já sabe, ele foi levado para um navio prisão e está sendo encaminhado para os Estados Unidos. Agora, que eu adoraria ver o Trump mandando ele de presente para o Bukele, igual o Bukele pediu, isso eu adoraria. Imagina ele na mão do Bukele. Quero ver quem tira ele de lá de dentro. Duvido que alguém tire, tá certo? Mas o Trump tá fechando as fronteiras. Isso aí, ó, fechando as fronteiras do Paraguai, Venezuela, os narcotraficantes não entrar. A Fran falou aqui, ó, o Trump tá fechando tudo. Fechando as fronteiras da Venezuela, do Paraguai, da Argentina. Vai sobrar só o Brasil ainda com o crime organizado aqui. Lembrando que o Trump já falou que vai declarar o crime organizado no Brasil como terrorista. Igualzinho fez com a Venezuela. Será que essa é coincidência ou não? Deixa no comentário. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Dando tempo, nós vamos tomar uma cervejinha hoje ainda, pode ter certeza. Abraço, pessoal.